Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre um filme, né? Saindo um pouco do universo dos livros. Eu mencionei essa ideia uns vídeos atrás aqui do canal, falando que eu tinha esse intuito de começar a comentar um pouquinho sobre filmes também aqui, né? Filmes, séries, peças, enfim. Porque eu queria aumentar um pouco o fluxo de vídeos do canal. Só que livros, né, não são tão facilmente lidos, né? Tudo demanda um pouco de tempo e eu não trabalho com isso, né? Minha dedicação não é 100% para isso. E ainda mais agora que eu estou ensaiando peça, é um pouco inviável achar que eu vou ler 2 livros por semana a ponto de conseguir fazer 2 vídeos, né? Isso não vai acontecer, porque exige muito tempo e muita dedicação. Eu não consigo fornecer isso agora. Mas um filme por semana eu posso garantir. Então, a ideia é começar a trazer um pouco comentário sobre filmes, que é uma área que eu gosto muito, que também gera um certo engajamento aqui no canal. Eu posso associar também ao meu trabalho, ao meu lado profissional. Então, vou começar a produzir esse tipo de vídeo para pelo menos a gente produzir um pouquinho mais de vídeos aqui para o canal e ter um fluxo um pouco maior, tá bom? Então, hoje nós vamos comentar sobre o filme O Palhaço, do Selton Mello, um filme brasileiro. E agora eu não lembro se é 2008 ou 2009, enfim. Mas O Palhaço é um filme que eu lembro que eu assisti criança no cinema e eu lembro que eu acho que eu não entendi nada, não gostei, enfim, saí meio X do cinema. E eu decidi reassistir porque eu tô, né, ensaiando uma peça, um musical agora, e ele é nessa temática circense. E eu fui pesquisar, né, acho que esse trabalho de laboratório, de mergulho, né, no tema do seu trabalho é muito importante. Então, nesse caso, estamos falando sobre circo, então eu pesquisei livros, filmes, enfim, materiais que falam sobre circo, e é legal sempre buscar, além do tema, referências que se aproximem do que você vai fazer no seu trabalho, né? Eu já explico um pouco melhor sobre isso. Mas esse foi um dos filmes. Inclusive, se vocês tiverem recomendações de filmes, séries, livros, qualquer material relacionado a circo, deixem aqui nos comentários, porque eu confesso que tive até uma certa dificuldade de encontrar. Filmes foi um pouquinho mais fácil. Agora, livros, por exemplo, eu encontrei pouquíssimos, enfim. Então, se tiverem recomendações, deixem aí nos comentários. E o filme é muito interessante porque ele se aproxima bastante da história que a gente vai contar, né? Porque o nosso circo ali no contexto da peça não é um circo tipo o Circo de Soleil, gigantesco, aquela coisa. Então já não seguiríamos na mesma linha. É um circo mais simples, mais familiar, que tem aquela labuta de tipo a pessoa que apresenta também monta a lona, também arruma os equipamentos, parte para outra cidade, tem que fazer tudo de novo. É essa a pegada, é esse o contexto. E o filme trata a jornada ali de um personagem que está em crise de identidade, né? E é muito engraçado porque essa identidade é literalmente em dois sentidos, né? Dele com ele mesmo, né? E aí isso afeta o profissional, porque se ele não se reconhece enquanto pessoa, imagine enquanto palhaço, porque, querendo ou não, o palhaço é ele, né? É a profissão dele, então o palhaço parte do material humano dele. Então ele não consegue ser um bom palhaço, se identificar como um palhaço, se ele não consegue se reconhecer como pessoa, como ser, né? Então tem essa crise, e por outro lado tem a identidade física mesmo, porque ele não tem um RG, ele tem só uma certidão de nascimento que já tá velha toda, enfim. Então o filme ele tá buscando esses dois. E enquanto ele posterga justamente o documento, a identidade, ele posterga também resolver esse conflito interno dele. Então é muito interessante porque ele está com aquela crise, mas ele também tenta atrasar, porque ele tem um monte de problemas para resolver, ele tem o circo para gerir, né? Ele e o pai são os donos. Então ele tem que ver os pagamentos, ele tem que ver novas apresentações, ele tem que arrumar, sei lá o que quebrou, então ele não tem tempo para ter essas crises, né? E não tem tempo para ir num poupa-tempo da vida, tirar uma identidade. Então essa é a principal questão do filme. E esses filmes assim que falam sobre essa crise de identidade no campo artístico sempre conseguem transcender um pouco o específico e atingir a qualquer artista, né? Então, o que ele pensa ali,
acho que acaba atingindo qualquer artista que assiste o filme, se identifica em algum momento, né? Então, e ele tem uma questão, né, um trecho ali, né, um texto muito interessante que ele fala, né, sobre eu faço todo mundo rir, mas quem é que faz o palhaço rir, né? Então, são temas muito interessantes, assim, o filme é bem leve, é curtinho, tem 1h30 mais ou menos, mas traz essa trajetória dele ali, o Selton Mello maravilhoso em cena, então super vale a pena assistir, você consegue se divertir também, tem cenas bem engraçadinhas ali no meio, mas eu acho que essa questão da identidade é um tema muito humano, todo mundo tem suas crises, né? Você se conecta com ele por conta disso. Ele tem a questão do desejo também, né? Que no filme ali é representado pelo ventilador, né? Então ele tem aquela coisa do desejo. Tem umas trapalhadas ali da galera do circo, muito engraçada. De outro lado também essa troca de favores, né? Eles querem ter uma boa relação com o prefeito, mas aí o prefeito quer enfiar o filho dele no circo, o filho dele é péssimo. Mas enfim, sabe? Então tem todas essas malemolências também da vida artística na prática, sobre as relações de interesse, de poder, enfim. Então é um filme amplo que dá para discutir um pouquinho mais, mas eu queria trazer principalmente essa questão da identidade e o quanto isso é próximo de qualquer pessoa. E no contexto da nossa peça também tem isso, né? Um dos protagonistas está total em crise. Aí, assim, são temas um pouco diferentes, né? No nosso caso, já é mais uma questão de trauma mesmo, ele passou por uma experiência que travou ele e ele se sente infeliz por não conseguir realizar o sonho dele e carrega isso pro resto da vida, e o palhaço ali é quase como que nada deu certo, então virei palhaço, né? E ali eles vão, enfim, tem todo um desenvolvimento para falar, opa, peraí, não é isso. Enfim, mas não vou dar spoilers, que acho que nem autorização para isso eu tenho. E uma outra questão também que se aproxima do nosso, essa coisa mais de rua, sem muito requinte, não tem uma grande orquestra, não tem uma, né? Então também até inspirações musicais ali para ter, assim, sabe, no ouvido, aconteceu, é legal ver a instrumentação, então tem um violino, tem um acordeon, né? Enfim. Então tudo isso é muito legal, super valeu a pena. A trilha é bem bonita do filme, então super vale a pena assistir. E é também legal para trazer um pouco esse trabalho de ator mesmo, né? Quanto mais a gente se aprofunda nesse universo, mais a gente consegue ir criando, desde o físico, né? Observar os físicos dos personagens, né? O Selton tem 2 cenas maiores, se eu não me engano, mais de palhaçaria, então serve muito como referência de corpo, né? Corpo para você usar em cena, trilha sonora, a temática, e tem bastante a ver com o nosso, então com certeza foi bem assertivo essa escolha. E é isso, fica aqui a recomendação. Se tiverem dúvidas, interesses e quaisquer outras coisas, deixem nos comentários. Se tiverem sugestões de filmes também, a ideia é trazer pelo menos um por semana, né? E é isso. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Também deixo as minhas redes sociais, quem quiser acompanhar, né, no meu Instagram os processos, né? Eu estou compartilhando um pouco sobre esses ensaios, sobre a nossa peça. Também compartilharei lá quando a gente estrear, como que vão funcionar as sessões, ingressos, o teatro, enfim. E assim a gente vai se falando. Até mais!